Lei número 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a informatização do processo judicial, altera a Lei número 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Da informatização do processo judicial. Artigo 1º. O uso de e-mail eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto nesta lei indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Parágrafo 2º. Para o disposto nesta lei, considera-se: inciso 1º. Meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais. Inciso 2º. Transmissão eletrônica, toda forma de comunicação à distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores. Inciso 3º. Assinatura eletrônica, as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário. A linha A. Assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, na forma de lei específica. A linha B. Mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Artigo 2º. O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais, em geral por meio eletrônico, serão admitidos mediante o uso de assinatura eletrônica, na forma do artigo 1º desta lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Parágrafo 1º. O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. Parágrafo 2º. Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações. Parágrafo 3º. Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto nesse artigo. Artigo 3º. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 horas do seu último dia. Capítulo 2. Da comunicação eletrônica dos atos processuais. Artigo 4º. Os tribunais poderão criar diário de justiça eletrônico, diário da justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. Parágrafo 1º. O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada na forma da lei específica. Parágrafo 2º. A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Parágrafo 3º. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônica. Parágrafo 4º. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Parágrafo 5º. A criação do Diário da Justiça Eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 dias no Diário Oficial em uso. Artigo 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Parágrafo 1º. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
Parágrafo terceiro. A consulta referida nos parágrafos primeiro e segundo deste artigo deverá ser feita em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Parágrafo quarto. Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do parágrafo terceiro deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. Parágrafo quinto. Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. Parágrafo sexto. As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Artigo sexto. Observadas as formas e as cautelas do artigo 5º desta lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos direitos processuais, criminal e infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Artigo 7º. As cartas precatórias, rogatórias de ordem e, de um modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e os dos demais poderes, serão feitas preferentemente por meio eletrônico. Capítulo 3 do Processo Eletrônico. Artigo 8º. Os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando preferencialmente a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas. Parágrafo único. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente na forma estabelecida nesta lei. Artigo 9º. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma desta lei. Parágrafo 1º. As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Parágrafo 2º. Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico que deverá ser posteriormente destruído. Artigo 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. Parágrafo 1º. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 horas do último dia. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º deste artigo, se o sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Parágrafo 3º. Os órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à disposição dos interessados para a distribuição de peças processuais. Artigo 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. Parágrafo 1º. Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Parágrafo 2º. A arguição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor. Parágrafo 3º. Os originais dos documentos digitalizados mencionados no parágrafo 2º deste artigo deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º.
Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria ou encaminhados por meio de protocolo integrado judicial nacional no prazo de 10 dias, contado do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão envolvidos à parte após o trânsito em julgado. Parágrafo 6º. Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico estarão disponíveis para acesso por meio da rede externa pelas respectivas partes processuais, pelos advogados, independentemente de procuração nos autos, pelos membros do Ministério Público e pelos magistrados, sem prejuízo da possibilidade de visualização nas secretarias dos órgãos julgadores, à exceção daqueles que tramitarem em segredo de justiça. Parágrafo 7º. Os sistemas de informações pertinentes a processos eletrônicos devem possibilitar que advogados, procuradores e membros do Ministério Público cadastrados, mas não vinculados a processo previamente identificado, acessem automaticamente todos os atos e documentos processuais armazenados em meio eletrônico, desde que demonstrado interesse para fins apenas de registro, salvo nos casos de processos em segredo de justiça. Artigo 12. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1º. Os autos dos processos eletrônicos deverão ser protegidos por meio de sistemas de segurança de acesso e armazenados em meio que garanta a preservação e integridade dos dados, sendo dispensada a formação de autos suplementares. Parágrafo 2º. Os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel, autuados na forma dos artigos 166 a 168 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, do Código de Processo Civil, ainda que de natureza criminal ou trabalhista, ou pertinentes a juizado especial. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, o escrivão ou chefe de secretaria certificará os autores ou a origem dos documentos produzidos nos autos, acrescentando, ressalvada a hipótese de existir segredo de justiça, a forma pela qual o banco de dados poderá ser acessado para aferir a autenticidade das peças e das respectivas assinaturas digitais. Parágrafo 4º. Feita a autuação, na forma estabelecida no parágrafo 2º deste artigo, o processo seguirá a tramitação legalmente estabelecida para os processos físicos. Parágrafo 5º. A digitalização de autos em mídia não digital, em tramitação ou já arquivados, será precedida de publicação de editais de intimações ou da intimação pessoal das partes e de seus procuradores, para que no prazo preclusivo de 30 dias se manifestem sobre o desejo de manterem pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais. Artigo 13. O magistrado poderá determinar que sejam realizados por meio eletrônico a exibição e o envio de dados e de documentos necessários à instrução do processo. Parágrafo 1º. Consideram-se cadastros públicos, para os efeitos deste artigo, dentre outros existentes ou que venham a ser criados, ainda que mantidos por concessionárias de serviço público ou empresas privadas, os que contenham informações indispensáveis ao exercício da função judicante. Parágrafo 2º. O acesso de que trata este artigo dar-se-á por qualquer meio tecnológico disponível, preferentemente o de menor custo, considerada a sua eficiência. Parágrafo 3º. Vetado. Capítulo 4. Disposições gerais e finais. Artigo 14. Os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar preferencialmente programas com código aberto, acessíveis ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, priorizando-se a sua padronização. Parágrafo único. Os sistemas devem buscar identificar os casos de ocorrência de prevenção, litispendência e coisa julgada. Artigo 15. Salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, a parte deverá informar, ao distribuir a petição inicial de qualquer ação judicial, o número no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas, conforme o caso, perante a Secretaria da Receita Federal. Parágrafo único. Da mesma forma, as peças de acusação criminais deverão ser instruídas pelos membros do Ministério Público ou pelas autoridades policiais com os números de registros dos acusados no Instituto Nacional de Identificação do Ministério da Justiça, se houver. Artigo 16. Os livros cartorários e demais repositórios dos órgãos do Poder Judiciário poderão ser gerados e armazenados em meio totalmente eletrônico. Artigo 17. Vetado. Artigo 18. Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta lei, no que couber, no âmbito de suas respectivas competências.
Artigo 19. Ficam convalidados os atos processuais praticados por meio eletrônico até a data de publicação desta lei, desde que tenham atingido sua finalidade e não tenha havido prejuízo para as partes. Artigo 20. A Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, o Código de Processo Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 38, parágrafo único. A procuração pode ser assinada digitalmente com base em certificado emitido por autoridade certificadora que tem credenciada na forma da lei específica. Artigo 154, parágrafo único vetado. Parágrafo 2º. Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico, na forma da lei. Artigo 164, parágrafo único. A assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição pode ser feita eletronicamente, na forma da lei. Artigo 169, parágrafo 1º, é vedado usar abreviaturas. Parágrafo 2º, quando se tratar de processo total ou parcialmente eletrônico, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em termo que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de pleno, registrando-se a alegação e a decisão no termo. Artigo 202, parágrafo 3º. A carta de ordem, carta precatória ou carta rogatória pode ser expedida por meio eletrônico, situação em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica na forma da lei. Artigo 221, inciso 4º, por meio eletrônico, conforme regulado em lei própria. Artigo 237, parágrafo único. As intimações podem ser feitas de forma eletrônica, conforme regulado em lei própria. Artigo 365, inciso 5º. Os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado seu emitente, sob as penas da lei que as informações conferem com o que consta na origem. Inciso 6º. As reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Parágrafo 1º. Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso 6º do caput deste artigo deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para interposição de ação rescisória. Parágrafo 2º. Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou outro documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório ou secretaria. Artigo 399, parágrafo 1º. Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e improrrogável de 30 dias, certidões ou reproduções fotográficas das peças indicadas pelas partes ou de ofício, fim do prazo, devolverá os autos à repartição de origem. Parágrafo 2º. As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico, conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou do documento digitalizado. Artigo 417. Parágrafo 1º. O depoimento será passado para a versão datilográfica quando houver recurso da sentença ou, noutros casos, quando o juiz o determinar, de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo 2º. Tratando-se de processo eletrônico, observar-se-á o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 169 desta lei. Artigo 457, parágrafo 4º. Tratando-se de processo eletrônico, observar-se-á o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 169 desta lei. Artigo 556, parágrafo único. Os votos, acórdãos e demais atos processuais podem ser registrados em arquivo eletrônico inviolável e assinados eletronicamente na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo, quando este não for eletrônico. Artigo 21, vetado. Artigo 22. Esta lei entra em vigor 90 dias depois de sua publicação. Brasília, 19 de dezembro de 2006, 185º da Independência e 118º da República. Luiz Inácio Lula da Silva, Márcio Tomás Bastos. Este texto não substitui o publicado no DOU de 20 de 12 de 2006.